Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio. Hoje eu vou falar sobre um fone muito interessante que é o Syaudio Yumi Midnight. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer aqui ao apoiador do canal Hegel, que me mandou esse fone somente para review, e além disso, ele mandou também para sorteá-lo entre os apoiadores ouro. Então esse fone vai ser sorteado em uma live no dia 19 de maio, e aí quem tiver inscrito como apoiador ouro do canal lá, vai estar concorrendo a esse fone também, que eu gostei pra caramba. Vou deixar o link da campanha no Apoia-se aqui na descrição, aí quem tiver interesse e quiser ajudar, tem ajudado pra caramba a manutenção aqui do canal. A Syaudio é uma estreante aqui no canal, nunca tinha tido contato com nenhum fone deles, nem aquele Yumi antigo. E ela é uma estreante no universo Hi-Fi, acho que ela começou a fazer fone somente em 2019. E eu cheguei a ver num tópico, não sei se foi de fórum, se foi de review, acho que foi no Audio Discourse, não tenho certeza, em que parece que o cara que criou essa Syaudio, ele é um ex-funcionário da QDC, que é uma das grandes fabricantes chinesas que trazem fones de luxo, de alto padrão. A QDC tem fones ali, acho que de 3.000, 3.500 dólares, tem o famoso Anole VX, que estão sempre nos topos dos rankings mundo afora aí. Então são fones que provavelmente são muito bons, eu nunca tive a oportunidade de escutar nenhum QDC ainda, pretendo um dia. Mas então provavelmente esse cara trouxe muita expertise dessa empresa para Syaudio. E a linha deles não é muito extensa, são poucos fones ali que eu já vi, sendo o Yumi, o de entrada são acho que 170 ou 180 dólares que ele custa. E eles têm um topo de linha lá que tem um nome que soa esquisito pra caramba em português, que é o Kaguya, de 1.400 dólares. O Yumi Midnight é um retuning do clássico Yumi, que foi feito em parceria ali com o Crinacle. Praticamente todo mundo deve conhecer o Crinacle, que é um dos reviews mais famosos e de maior relevância no cenário de intra-auriculares hoje. Ele custa ali na casa de 200 dólares e ele é um IM, né, desses que passa aqui por trás da orelha, né, monitor intra-auricular, fechado, híbrido, que traz duas armaduras balanceadas e um driver dinâmico por lado. O que eu mais gostei nele é que ele é super confortável, para mim serviu igual o dedo no nariz, então é aquele fone que dá para passar horas e esquecer que está no ouvido. Então realmente eles mandaram bem nesse design de moldado universal que fizeram. Eu também achei que ele traz um tuning bem quente e agradável, tudo que eu escutei nele soa super agradável, super gostosinho de escutar, então é aquele fone mesmo para passar o dia e ficar na boa, escutar bastante música de forma muito agradável. E eu achei o tuning de bass dele, dos graves, muito bom, tem aquele foco ali nos subgraves que é legal, que inclusive o Crinacle gosta pra caramba, então ele tem aquela shelf ali que começa a subir abaixo ali nos 200 Hz que foi feito de uma maneira muito legal aqui e eu gostei do resultado. E o que eu menos gostei é que ele não é um fone muito técnico, ele não traz grandes tecnicalidades, apesar de não abrir tanto mão delas. Então ele está ali no meio do caminho e tem fones nessa faixa de preço que são um pouco mais técnicos. Então eu não acho que ele é do tipo para quem está buscando tecnicalidades mais apuradas. E também o kit dele deixou um pouco a desejar. Quem viu o unboxing viu, ele vinha numa caixa enorme com pouquíssima coisa dentro, então eu achei desnecessário o tamanho da caixa para o que vem. Poderia ser uma caixa mais resumida e talvez mandar ali uma ou outra ponteira diferente a mais. O Midnight vem nessa caixinha aqui com esse sleeve de cartonado com o desenho japonês aí de sempre. Muita gente ficou zoando na internet se esse aqui de costa era o Crinacle, mas ok, falando todas as colaborações aqui. E vem nessa caixa que é bonita e eu achei grande demais pelo conteúdo. Eu mostrei lá com detalhe no unboxing, então quem tiver curiosidade de olhar com detalhes, vai lá. E aqui a gente tem um joguinho de ponteiras somente, né? O cabo do fone fica aqui embaixo quando ele está novo. E vem com esse envelope aqui engraçado, que com os adesivos, um manualzinho, um cartão postal. Né? Vai saber quem que vai enviar isso para quem. Um adesivinho com desenho, velho, que coisa, meio, sei lá, meio infantil. E uns filtrinhos, o filtrinho é legal. Mais um cartão aqui também, olha que coisa mais, sei lá, velho, meio esdrúxulo. Eu acho esdrúxulo. Vamos lá então. Aqui a gente tem uma case, que é aquela case, acho que ela é da TRN, padrão, boa, protege muito bem os fones. E aqui a gente tem o fone. O cabo é muito bom, tá? É um cabo gostoso de usar, leve, super confortável, não é muito embolento, tá? Embola só se você tiver sem cuidado, igual eu fiz agora. Mas não é um cabo que tem muita memória, sabe? Fica bem solto quando você está usando, tranquilaço, levinho, muito bom. O fone, ele é feito em resina padrão médio, tem esse faceplate aqui legal com... imitando uma fibra de carbono, tá? Não é fibra de carbono. Conexão é 2-pin sem notch. Então a conexão beleza, bacana, tem bastante cabo aí no mercado. Tem um ventezinho aqui com um anel de metal, ok também.
O bocal é de metal, então isso aqui deixa ele legal para várias ponteiras diferentes. Dá para usar a Shelastec aí, essas ponteiras que tem o calibre mais grosso. E o formato dele é muito bom, eu achei que ele é super ergonômico, cheio de curvinha bacana. Então é um fone que deve servir para muita gente. Aí é muito bem feito, não tem muito o que dizer. Eu vi casos de gente soltando essa faceplate nos modelos demo que a C-Audio mandou para alguns reviewers e tal. Alguns disseram que com pouco tempo soltou essa faceplate. Do jeito que eu estou olhando aqui, não me parece que vai soltar, tá? Talvez tomar um tombo, mas eu não pretendo deixar o fone cair. Então fica essa ressalva, mas me parece que é um fone que bem feito, bocal bem firme e tal, nada a reclamar. As especificações técnicas eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, quem quiser dá uma pausada no vídeo e confere. Como eu falei, um dos aspectos que eu mais gostei foi a ergonomia desse fone, então para mim ele serviu muito bem, ficou super confortável, pude passar muito tempo com ele sem me incomodar em nada, assim, certamente eu não me incomodaria. O calibre do bocal dele é um pouco maior do que o normal, então quem tem um canal auditivo estreito pode ser que fique incomodado com isso, mas eu não achei ruim, para mim ficou legal, e é bom que ele retém diversos tipos de ponteiras, é feito em metal. Então é um fone que ergonomicamente para mim é muito bom. O cabo dele também é bem legal, apesar de o gancho de orelha dele ser um pouquinho rígido ali, então ele às vezes fica meio para cima, mas assim, com o tempo ele vai se moldando e fica de boa, mas no início ele fica meio rígido demais. E o cabo também é bom de usar, super leve, uma usabilidade muito boa, cabinho tranquilo, não embola muito e tal. E o isolamento dele, para mim, numa escala de 1 a 5, ficaria ali na casa de 3,5, que é um isolamento muito bom. Bora então falar sobre o som, que é o mais importante. E para quem viu o meu vídeo de unboxing, minhas primeiras impressões estão lá, então eu não vou tomar tempo com isso aqui. Quem quiser dar um corre lá e ver, mas foram boas as primeiras impressões. Então vamos começar falando sobre os graves, que foi o que eu mais gostei aqui. A implementação é realmente boa, tem uma extensão muito legal e ele tem um ganho ali na faixa subgrave que é bacana e traz muita coisa subterrânea. E aí quando a música tem um conteúdo grande nessa faixa subgrave, isso aparece, vem com aquele ronco fodástico, vem tipo, sabe aquele barulho quando dá um trovão mais ou menos perto da sua casa? É mais ou menos isso que ele traz quando a música tem um conteúdo subgrave. E ele, além de tudo, traz um impacto muito bom. A textura não é das melhores, mas eu acho que é agradável, então não é aquela textura que fica demais às vezes. Então não é também muito texturizado, não são graves muito técnicos, mas eles são bons e sempre agradáveis de escutar, e com essa pegada de subgraves que eu gosto. Então você coloca uma música com muito conteúdo subgrave, tipo a Chameleon, do Trenton Miller, e aquilo ali dá até uma sacudida no cérebro de tanto subgrave que tem na música, e o Midnight traz isso muito bem. Fone que não tem muito conteúdo subgrave, que é muito rolled off, você nem escuta direito esse conteúdo nessa música. E o Midnight traz isso muito bem, de uma forma muito legal, muito profunda ali, sabe? Os graves dele também trazem bastante carne e nunca sangram para os médios e nem soam inchado hora nenhuma. Então foi uma implementação tonal muito legal. Tecnicamente falando, ele não é nada demais, então ele tem um palco ali de intra-auriculares comuns que toca mais ou menos dentro da cabeça, mas às vezes ele traz um efeito que é bastante interessante e que cria uma certa percepção de tridimensionalidade às vezes. Então quando você tem alguns timbres mais metalizados ou alguns timbres que tem muito conteúdo harmônico na região ali mais alta dos agudos, né, mais alta dos médio agudos e nos agudos, isso aparece e é como se esse timbre se mostrasse em profundidade. É um efeito quase parecido com algo como um layering, mas não é aqui, mas é interessante, é legal, cria uma percepção de profundidade em algumas músicas. Então, música que tem uma certa atividade grande, pratos de bateria, músicas que tem instrumentos ali um pouco mais metálicos, às vezes cordas mais metálicas, isso fica um pouco evidente, eu vou falar um pouco mais na frente. Eu gostei desse efeito porque, apesar dele não ter um palco sonoro expansivo, isso acaba trazendo uma certa percepção de espacialidade que é interessante muitas vezes. Já a separação de instrumentos dele é boa, eu gostei, assim, tá totalmente de acordo com a faixa de preço, até um pouco acima talvez, e ele tem uma separação espacial de instrumentos muito legal, com recortes mais ou menos precisos, que no geral eu achei bem bom. Ele apresenta vozes de maneira bem macia e veludada, então é aquela voz mais aquecida mesmo. Eu diria que uns 2 kg acima do peso ali, então ele tem um pouquinho mais de corpo, mas é pouca coisa, e não traz grande textura, mas normalmente é agradável e bem quente. Seus médios são a segunda melhor parte nele para mim, e são mais direcionados para quem gosta de médios mais aquecidos, e no geral tudo nele se mostra mais quentinho, com um pouquinho mais de corpo ali, o que também é bom. É quase como se fosse aquele edredom macio e quentinho no inverno, então é um fone que no geral tem médios bem gostosos de escutar, não são a coisa mais correta do mundo para mim, mas são bem gostosos de escutar, são bem macios, com aquela textura bem aveludada normalmente. E aqui nesses médios aparece aquele efeito que eu falei anteriormente sobre ter esse destacamento de alguns timbres com harmônicos mais elevados, o que faz com que ele traga ali uma sensação de espacialidade diferente, muito interessante. E diversas músicas deu para escutar isso. E um excelente exemplo para mostrar isso é a música Air, do Dominic Miller com o Novecento,
que mostra aqui tipo um triângulo do lado esquerdo e um prato de bateria com chimbal aqui do lado direito, e tem as cordas de aço dos violões. E isso traz aqui esse timbre do triângulo e dos pratos parecem que se estendem ali em profundidade e trazem essa sensação mais espacial. Junto com as cordas de aço, fica uma sensação bem legal. Eu gostei disso, em muitas músicas isso aparece quando contém esse tipo de timbre, e é um efeito bacana. O que me leva para os seus agudos, que na medição dele que eu fiz aqui, tem um pico ali na região de 8 kHz. Tá? Esse pico normalmente tem a ver também com ressonâncias dentro do meu medidor, mas assim, quando o fone tem mais atividade nessa região, o pico é maior, claro. Então, ele tem essa região mais avantajada ali, que pode ser responsável por trazer esse certo destacamento dos timbres, porque sai um pouco ali da linearidade, da tonalidade dele. Mas são agudos que no geral soam inofensivos para mim, então eles até têm uma extensão boa ali, tem um arejamento legal, mas não, hora nenhuma soaram agressivos ou cansativos. E eles têm uma resolução que realmente é muito boa, principalmente levando em conta a faixa de preço do fone. Bora então para as comparações. Eu comparei ele lado a lado com o S12, que é um pouquinho mais barato ali, mas ele compete direto com o Timeless, que está na mesma casa de preço aí do Midnight, e então achei uma comparação válida e ele é a sensação do momento, então vou compará-los aqui. E de cara, a caixa do S12, que apesar de ser menor, mais resumida, o que eu prefiro, que é melhor para importar, se economiza com fretes, etc., ela traz mais coisas interessantes. Então tem um kit de ponteiras melhor ali, o case é um pouquinho menor e eu acho até com uma usabilidade melhor. Já o Midnight vem com essa caixa enorme, com algumas ponteiras só, de um tipo só, com um case que é mais ou menos comum da TRN, né? Então, no geral, eu preferi o S12, o cabo do S12 também é mais robusto, e a construção dos dois não dá para comparar tanto, porque um é de metal e o outro é de moldado em resina. Eu prefiro o conforto do moldado em resina. Para mim, caiu melhor e eu consigo ficar mais tempo com ele tranquilamente. O palco dos dois não é bem desenvolvido, nenhum sai bem da cabeça, então são mais ou menos ali pau a pau em termos de tamanho. Porém, eu achei o Midnight um pouco mais bem resolvido, ele tem recortes de instrumento ali com uma separação um pouquinho mais precisa, o que eu gostei mais. O Midnight tem um nível de detalhamento que é um pouco melhor do que do S12, então ele mostra ali detalhes um pouquinho mais aparentes, e tonalmente eu acho que eles são bem parecidos, eles são mais ou menos ali fones em U, porém com apresentações um pouquinho diferentes. Afinal de contas, é um híbrido versus um planar. O Midnight tem uma extensão de graves maior, então ele tem mais chão mesmo, ele tem aquela pegada mais cavernosa, subterrânea, só que o S12 tem um punch ali um pouco mais acentuado, apesar de terem quantidades parecidas de graves. O S12 tem uma textura ali que é um pouquinho melhor e são graves um pouco mais secos ali, com uma pancada mais firme. Os médios do Midnight, eles soam com uma textura mais aveludada, são mais quentinhos ali, mais macios. Já o S12 ele tem médios que são um pouquinho mais abertos e são um pouco mais frontais também, então ele tem aqueles crunches de guitarra mais frontais, algumas coisas soam um pouco mais próximas nele e tem uma textura também superior nessa região. E as vozes também do S12 têm mais abertura e soam com uma frontalidade a mais e mais próximas do que no Midnight. Ambos têm quantidades de brilhos parecidas, porém eu acho que o Midnight ele traz um pouquinho mais de resolução ali e também um pouco mais de claridade. Já o S12 ele eventualmente traz uns timbres um pouquinho mais duros ali, pouca coisa, e não tem tanta resolução assim igual o Midnight, apesar de trazer sim um pouco mais de arejamento. Bora então concluir, gente. Deu pra ver que eu gostei do Midnight. Ele é um fone muito interessante, eu acho que nessa faixa de preço foi um dos que eu mais gostei. É um fone que para mim é voltado para escutar música e ter um certo deleite ali, porque é um fone mais quente e tem uma implementação que é realmente muito boa, tudo nele soa mais agradável, mais fluido ali, com texturas mais aveludadas. Então ele é um fone muito gostoso de escutar, porém ele não tem grandes tecnicalidades. Então ele não traz ali palco sonoro, ele não traz uma riqueza de detalhes muito grande também, ele não traz timbres muito texturizados, nem nada disso. Mas de qualquer forma, ele é excelente para tocar de tudo. Então ele é daqueles bons all-rounders, na faixa de $200 é um dos melhores que eu já testei aqui, que eu já pude escutar e que eu já fiz review no canal. Então eu gostei bastante dessa implementação. Eu não cheguei a escutar o Yumi anterior para saber o que foi mudado aqui de fato, né, no ouvido, mas eu gostei muito desse fone, mas eu acho que ele é voltado para quem está a fim de ter um fone bem relaxado. Ele é um fone que traz essa escuta bem relaxada. Então são médios bem gostosos ali, tem essa pegada de subgraves que eu gosto, e tem agudos ali que são majoritariamente inofensivos, mas que ainda trazem uma boa claridade ali, tem uma certa resolução que consegue trazer um nível de detalhamento legal, com um arejamento que é ok. Então, certamente esse fone é uma recomendação aqui do canal, inclusive também muito confortável, eu adorei o conforto e a economia dele. Então, assim,
Para quem busca essa linha tonal, né, e esse tipo de fone, eu acho que ele é muito interessante sim, e certamente iria para uma lista de recomendações se eu tivesse uma. Tá legal, gente? Quem curtiu, deixa aquele joinha bacana. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Agradeço aqui mais uma vez ao Hegel por ter mandado esse fone aqui, e não se esqueçam, vai ter o sorteio dele entre os apoiadores Ouro no dia 19 de maio. Espero vocês lá na live. Um abração, até a próxima e valeu!